Boa noite. Esperando um pouco. Colocando uma música que eu acho que tem a ver com o Stefan, que é Paê Biru, que é um disco do Lula Cortez com Zé Ramalho, que está super requisitado até no mercado, mas que eu acho que tem muito a ver com a obra do Stefan. Boa noite, Siloca! Uhul, chegando um monte de gente. Obrigada, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Andréia, obrigada. Vai ser ótimo o papo hoje com uma pessoa, um artista que tem muito a ver com Ouro Preto, Stefan Doistenhoff. Vai ser ótimo. Estão me ouvindo bem? Vou chamar o Stefan. Peraí. Stefan tá falando, deve atualizar o aplicativo. Peraí. Vamos lá. Estou tentando convidar o Stefan. Stefan, tá me falando que você tem que atualizar o aplicativo. Engraçado. Solicita a tua entrada para mim, Stefan. Não estamos conseguindo convidar o Stefan. Calma, gente, é assim mesmo. Agora, vamos lá, vai começar. Conseguimos, é sempre assim, dá aquele gelinho, acabei de convidar você, deixa eu convidar de novo, fazer uma transmissão ao vivo, ó, tá indo aí, você tem que aceitar. Atualiza. Tentar. Gente, aqueles problemas técnicos normais de live, que agora eu já tô tranquila. Às vezes, no começo eu ficava meio nervosa, mas agora eu fico tranquila. Outro dia também, quando eu fui entrevistar o Juliano, não sei, deu um pau no meu celular, não entrava de jeito nenhum. Mas é verdade, eu sempre escolho uma música para esperar o convidado, que eu acho que tem a ver com a obra dele, com ele. E eu fiquei conversando com a minha equipe hoje, com o João Zucoloto, com o Saulo. E aí João falou, Bel, tem um disco, Paê Biru, que
escuta ele, e realmente tem a cara do Stefano, espero que eu tenha acertado. Agora tá entrando, pô, normal, normal, Estamos. entrou. Uhul! Boa É noite, tudo sempre bem? assim. Boa noite, meu querido. Muito obrigada É um prazer por estar aqui com ter, você. por ter aceitado o nosso convite. Sempre bom. Eu sempre coloco uma musiquinha, porque Então, até que a pessoa música é essa? chegar. Você Menino, falou esse é que um. achava que tinha uma conexão comigo, né? Mas eu não conheço É essa por, música. sabe por quê? É um disco que até tá super requisitado na linha musical aí nessa, porque é um livro do Zé, um disco do Zé Ramalho com o Lula Cortez que é só de rituais, super antigo. E aí o João que trabalha comigo falou: escuta esse disco, porque eu fiquei pesquisando e aí caí nele, eu falei, vai ser esse do Zé Ramalho com o Lula Cortez. E Que aí? demais, não conhecia. Depois me manda. Ah, Quero, vou te quero ouvir. mandar, com certeza. E aí, Inclusive querido, eu tava. Ah, pode falar, tem uma desculpe. safra. Deixa eu ajeitar aqui. Tem uma safra interessante de discos de uns anos para cá e do ano passado também, que tem essa inspiração ritualística, né? Tem um disco muito bom da Alessandra Leão, Macumbas e Catimbós. Não sei acho que é do ano passado ou do começo desse ano. E é uma viagem assim dentro dos catimbós, da Jurema, até dá para ver que ela trouxe umas coisas que não são tão conhecidas, né? É, a Jurema Sagrada, né, que é muito presente no Ceará, no Com certeza, Nordeste. seus quadros das Juremas. É, sim, e aí quando eu ouvi, eu falei, nossa, que interessante, né? O catimbó tendo um destaque grande, assim, ela foi. Eu vi dois shows dela aqui em São Paulo e demais. E a Glória Bonfim, né? Que Sim, eu já tenho umas músicas que mais antigas, tal, que eu já conhecia há um tempo, mas a Alessandra não conhecia, conhecia no passado e achei nossa, mas incrível. esse disco você vai gostar, viu? Porque ele é bem ritualístico, assim, para te inspirar. Mas Ah, olha, legal, quero ouvir. eu sempre faço uma pequena, de vez a pessoa se apresentar, né? Como eu estou recebendo, eu gosto de falar um pouco. O Stefan Dostinhoff. Estou falando certo? Deutschnoff. Dois, dois, Deutschnoff. Deutschnoff. Falei, Sim. gente, é da onde que vem Deutschnoff? É russo? É búlgaro. Ah, É búlgaro. búlgaro. Ah, Meu avô veio da Bulgária depois da Segunda Guerra e, na verdade, ele foi para a Alemanha durante a Segunda Guerra atrás de trabalho, né? Trabalhava com couro, ele era um artesão, trabalhava com couro e na Segunda Guerra tinha trabalho para quem trabalhava com couro nas fábricas de fazer roupas e artefatos para soldados. Lá ele conheceu minha avó, que é polonesa, que era polonesa, e vieram para o Brasil. entendi. Eu fiquei pensando, falei, gente, Todos os nomes agora. assim dessa região terminam com ov, né? Que quer dizer filho de. Então Deutschnoff quer dizer filho de Deutschnoff. Doitin. Exatamente. Falei, gente, vou ficar meio assim na hora de falar, mas não tem problema. Aqui, para quem não conhece, eu acho que várias pessoas já conhecem seu trabalho. O Stefan desenvolve trabalhos no campo da pintura, escultura, vídeo, instalação, performance. Já fiz exposições pelo mundo afora, né?
isso aí é uma coisa bem bacana, né? Começando no Irish Museum of Modern Art, em Dublin, que eu acho que deve ter sido uma experiência fantástica, né? No Museum of Foi. Contemporary Art, de San Diego, Foundation Cartier, acho que também ter sido bárbaro, MASP, Museu Afro-Brasileiro, além da Bienal, né, Internacional de Curitiba, 22ª. Acho que a gente se conheceu, na realidade, por causa de Carlos Alcobia, né? Ah, é mesmo? Foi em 2012, mais ou menos, não foi? 2012, porque na realidade, assim, começando lá atrás mesmo do seu trabalho, a minha quando eu conheci o teu trabalho, que eu fiquei muito, em 2012, muito impressionada, foi com um site específico que você fez em Lençóis. Sim, Putz, quando eu vi aquele vídeo, me deu um negócio assim, eu falei, já naquela época eu falei, puta, eu preciso fazer um trabalho com o Stefan em algum bairro de Ouro Preto, alguma coisa, algum lugar por aqui. E foi muito legal quando você veio me falar, vai abrir as residências então do IA, eu quero vir. Eu falei, cara, vai ser, é aí que eu vou conseguir depois de todos esses anos, né? Eu queria que você falasse um sim. pouco daquele início, que eu acho aquele início muito fantástico. Eu acho que depois dele, eu acho que as portas, assim, né? Eu acho que ele abriu muitas portas, né? Ele abriu Esse, muitas portas, sem dúvida, principalmente porque eu vim, depois de fazer o projeto na Chapada Diamantina, eu descobri que faz parte do meu processo ir para alguns lugares e ficar bastante tempo, né? Fazer uma imersão mesmo de conhecer as pessoas, ficar morando. E eu acabei, em Lençóis, eu fiquei 3 anos, né? Mas depois que eu percebi esse processo e comecei a me acostumar e perceber que eu gosto, né? Mais do que eu preciso, eu gosto. Eu acabei também conseguindo fazer isso no norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes, através de uma parceria, de qual um convite. região deu um delayzinho por isso? Você precisa me fala de novo. Trás-os-Montes, Ah, atrás dos montes, realmente. Aham. que foi inclusive através de uma conexão que a minha amiga Paula Petreca, na época, estava trabalhando num centro de performance lá. É, E ela fez essa conexão junto com o Carlos Alcobia também, que é da Faculdade de Belas Artes lá, né? E aí a gente fez essa Nosso viagem de um amigo. mês lá, e ele fez vários contatos para conversar com não só as pessoas que pensam essa tradição das máscaras e dos rituais ancestrais pagãos, super pagãos, né? Cabeças de diabo com os chifres, as peles de couro, os rituais pré-cristãos, e me levou para conhecer essas pessoas que colecionam as máscaras, que tem o Museu da Máscara Ibérica, e os artesãos que fazem até hoje, que sabem os causos, né? As lendas, os mitos. E o interessante é que foi direto a conexão de Lençóis, né? Que ele já acompanhava meu trabalho, a gente conversando sobre o que eu achava que existia na Bahia. E eu tinha uma visão assim, que era o animismo africano com cristianismo primitivo, ou herança cristã, né? E aí eu vim a descobrir que, na verdade, tem muito nos rituais de tradições celtas. Tradições celtas que Sim. existem também na Bulgária, na Suíça e no norte de Portugal, que são essas cabeças Olha, de que legal. diabo, que são os caretos, né? Que aqui no Nordeste tem as caretas, lá chama-se caretos. E se você pesquisar
você colocar diabos búlgaros, procissão. Na Bulgária tem umas Sim, procissões com cabeças enormes, semelhante a um bafomé, né? mas Aquela assim, indumentária pagã. só para concluir, assim, para quem não conhece, que eu acho legal, você ficou 3 anos para fazer aquele site específico em Lençóis? E você pintou quase a cidade inteira, né? Eu acho que vale muito É, a pena as pessoas verem sim. esse teu início O para a gente vídeo continuar. chama Temporal. Você Temporal. colocar meu nome Temporal. Eu fiquei 3 anos, Vale Bel. a pena, pessoal. Por quê? Porque Sua quando irmã morava lá, né? minha irmã mora lá ainda, a Débora. Ah, ela mora até hoje. Ela Olha, que tá lá fantástico. mais de 20 anos. E na verdade a minha vontade era viajar o Brasil par- aprendendo. Aprendendo, pesquisando, conversando com as pessoas. Só que eu não tinha condições na época, né? Não tinha dinheiro para isso. E eu percebi que com essa base em Lençóis, eu poderia fazer pelo menos a Chapada Diamantina, aquelas cidades, o interior da Bahia. Entendi. E quando eu cheguei lá, eu sabia o que eu queria fazer, que era me aprofundar muito no sincretismo, no jaré, né, que é uma religião local, quer dizer, local também, né? E participar das procissões e chegar perto mesmo, né? Ir na casa das pessoas, ver como são feitos os altares dentro de casa e fazer o projeto de reformar a igreja, pintar a igreja, fazer os túmulos no cemitério, o cruzeiro, tudo que eu fiz. Mas chegando lá eu percebi que Nossa, não era ficou assim, né? maravilhoso. Não era Você tinha que chegar. ter você tinha que ter uma certa, uma convivência, né? Uma conversa, Sim. Eu fiquei um ano para né? entender. Para poder Eu fiquei eles um terem ano para. confiança, né? Tem Exatamente. uma questão de confiança. Eu fiquei um ano para conhecer as pessoas, para ir tipo, no bar tomar uma cachaça junto com a galera que mora lá, que tá lá há gerações, e entender quais que são os mitos, quais que são as ideias, o que a cidade vive, para começar a fazer esse projeto. E acho que por isso que fluiu Entendi. bem, porque eu não cheguei assim impondo uma. Eu percebi, na verdade, que as pessoas. Não é que nem uma cidade grande onde o espaço público não é de ninguém, né? Lá as pessoas acordam de manhã e sentam na calçada como parte da sua casa. Passam o dia, às vezes, botam uma cadeira do lado de fora de casa, né? E passa o dia ali conversando, tomando um Eu café. conheço, sim, Você conheço conhece, bem né? esse O esquema aqui, porque estilo de é vida. bem parecido, viu? Mas eu adoro, sabe? Às vezes eu vou para o distrito sozinha, pego meu carro, vou, e eu gosto dessa cor, dessa prosa, desse café. Eu acho que isso que me traz, sabe, também essa inspiração de fazer essa fusão do local com o global, que eu acho vai ser, que é essa a minha meta, né? E aí vou conhecer o trabalho do artesão para ver com quem que eu posso linkar ele e se ele está aberto para isso. Porque tem alguns que eles falam, putz, eu quero, né? Eu mesma, quando eu fazia um projeto antigamente em Ouro Preto, um projeto social com mulheres de, de um distrito mais pobre até de Ouro Preto, mais maravilhoso, que eu morei lá, que é Antônio Pereira, algumas não tinham nem RG, as mulheres. E elas já tinham 60, 65 anos. Eu falava, Chica, Nossa. você não quer tirar o RG? Ela, ai, não, Bel, pelo amor de Deus, agora já com 60 anos, por que eu vou tirar o RG? Sabe? Então, mas ela gostava da troca, né? Mas, enfim, vamos chegar. Agora, quando eu vi também seu trabalho no Ares, do culto do futuro, eu. Que é, né, uma procissão, né? Sim, o culto
A procissão é uma parte dele. É uma Porque parte, aí depois é uma das... conta o desse teu culto... trabalho no Irish, que eu Sim. acho que ficou tão incrível. Então, o culto é um projeto É. criado para desenvolver diversas manifestações que formariam a estrutura de uma Sim. religião. Então, desde, como você falou, das procissões, mas também os hinos e O os hinos, isso que inários, eu ia te falar. né? Hinos, inários, E aí você instrumentos, né? tem os instrumentos, mas você tem também toda a As indumentária, máscaras, né? as máscaras, os símbolos. Então eu também tenho desenvolvido uma série uma série grande de símbolos que aparecem não só na farda, na forma de medalhas, mas também nos livretos, nos emblemas, nos Os estandartes. estandartes. E os Exatamente. símbolos são o antidogma, né? Assim como uma religião tradicional tem o dogma, então o culto tem o antidogma, que é uma maneira de colocar a ideia central do culto, né? Que normalmente a maioria das filosofias e religiões vem para trazer uma solução, vem para trazer uma verdade, vem para trazer uma verdade única. E o culto, ele apresenta o manifesto que é: não temos respostas para os seus problemas. Ateus, agnósticos, cientistas são bem-vindos. Acreditamos nos dados imediatos da consciência e marchamos pelo levante da mesma. Então começa com esse manifesto: não temos respostas para os seus problemas. E é uma Muito obra bom. que trabalha com engajamento. Então, se você pensar qual que é a ideia básica de qualquer religião, é que as pessoas participem. Então, o culto é uma obra viva, porque ela vai acumulando novos passos, né? Aquele que no Irish Museum, né, que é no IMA, foi mais um passo, foi foi a primeira ação do culto fora do Brasil. O culto já aconteceu no MAN em 2016 Sim, e exatamente. no CCBB em 2015 e na Verbo de 2018. No MAN, E exatamente. Eu olhei aqui. E aonde? 2013. Ah, não. 2000 no MAN foi 2016. no MAN foi em 2016. Sim. E na Verbo, em 2018, foi uma das ações que eu achei mais interessantes, porque a ideia inicial era fazer um balcão de voluntários, né? Então, uma performance que é, na verdade, para receber pessoas que querem fazer a sua carteirinha, né, de membro do Culto do Futuro. Putz, isso eu também achei incrível. Essa era a proposta inicial, que fosse na Galeria Vermelho, que é onde acontece a Verbo. Aí a gente começou a pensar que interessante seria se fosse fora da galeria, porque todas E as você foi. edições do culto foram em museus ou galerias. E a gente decidiu fazer num stand center, na Avenida Paulista, no meio de lojas que vende capinha de iPhone, que vende coisas, camiseta da Dior, pirata, né? Então a gente alugou uma lojinha e Sim, eu fez vi. um balcão do culto por uma semana. Então a galeria mandava as pessoas da mostra visitar, mas a gente também tinha as pessoas que estavam ali para comprar um cabo de celular. E isso que E foi muito aí interessante. ela preenchia, né? Preenchia a ficha, Sim, né? Para entrar no. exatamente. A pessoa vem, preenche a ficha, requisita uma carteirinha que é expedida na hora. E foi muito interessante que mais de 100 pessoas se inscreveram. Metade das pessoas
vinham da galeria com o programa da mostra, e a outra metade eram pessoas que Era, estavam lá comprando, sim, comprando coisas, né? E eu achei isso muito interessante de fazer a ação fora do ambiente museológico, né? E porque as começar, pessoas têm, assim, brincar com a né, dúvida. o público em geral que não está acostumado, eles têm uma certa resistência a entrar, né, na galeria, seja Muito, ela traz sim. né, uma coisa que quando eu tive uma galeria em Jundiaí, isso eu tinha há muitos anos, e acho que foi a segunda galeria em Jundiaí. Eu sou jundiaense, né? E ela era toda bonitona, aquela super fachada, chamava Antagônica. Isso há uns 20 anos atrás, tal. E eu via que as crianças eram um caminho para a escola, e aí tinha uma escola estadual perto, e eles passavam, eles achavam bonito, e aí eu ia lá no portão, falava, não, entra aqui, vem cá. Então, muita gente com medo mesmo de entrar naquele lugar, né? Isso eu acho é o grande desafio, eu acho que também lá aqui pro IA, é criar esse lugar, não esse não lugar. Eu Sim, acho que a gente está cheio de não lugares. Eu acho que esse tem um problema institucional, né, que precisa ser resolvido, né, de estabelecer esse lugar. sim. Então, nesses anos todos que eu venho fazendo o Instituto, eu tenho feito muita pesquisa mesmo para entender qual é esse lugar institucional que eu, que eu acho ideal, sabe? Que é difícil, sabe? Para travar um A gente diálogo chegar nisso. concreto, né, com o resto da comunidade. Como esse lugar pode se tornar pertencente àquele lugar? E, e depois de várias que no início, por exemplo, na época era o governo até do Anastasia, eles queriam que o Instituto fosse projetado pelo Paulo Mendes da Rocha, adoro o Paulo, é maravilhoso, um gênio, né, da arquitetura, mas meu filho falava, você tem certeza, mãe, que você vai falar que você não quer mais trabalhar com o Paulo? Mãe, não faz isso, mãe. A senhora tá... Eu falei, não, mas eu fiz de uma forma muito, né, delicada e adoro ele, mas que essa acho que é a grande também essa questão, né, desse lugar expositivo que precisa, né, então eu acho que esse momento com o IA, que a gente vai iniciar com esses mapeamentos etnográficos de todo o entorno, ele não vem só para a gente estabelecer esse vínculo e fazer essa troca com as residências artísticas do IA, mas que ele vem também para que num futuro, que agora também perdi um pouco dessa coisa da edificação, porque eu acho que eu posso fazer de uma outra forma, né? Mas que se um dia eu for edificar, que a gente consiga estar muito envolvendo essa comunidade, sabe? Eu acho isso muito principal, né? Tanto para o educativo, tanto para tudo, né? É um desafio muito grande para a maioria das instituições hoje, até mesmo fazer as pessoas entrarem no museu, né? Colocar o pé para dentro. Eu participei de uma mostra essa mostra no MAN, em 2016, além da ação na performance do culto, que aconteceu no parque, né? A gente fez uma instalação dentro do museu. Foi na exposição Educação como Matéria-Prima. Falava de educação e também muito de engajamento, né? E a gente, nossa, junto com o educativo do MAN, a gente teve várias reuniões para chegar num formato de uma obra, pensando também esse público gigantesco que fica no Ibirapuera,
nos fins de semana, Que não entra, né? a molecada, né, os adolescentes que ficam lá dançando, tomando vinho e não entram de jeito nenhum, não importa. E aí a gente pensando muito, assim, debatendo, a gente acabou chegando na ideia de fazer um videogame. E aí acabou se tornando uma instalação, um templo do culto, e que a obra era um videogame. E aí foi muito Sim, interessante, porque a molecada, assim, né, ficava realmente, assim, naquela dúvida, né? Ué, mas é um videogame? Mas é obra? Pode, né? Pode um videogame ser uma obra? Só essa pergunta já é maravilhosa, né? Porque já muito. sai faísca da cabeça. Né? Um adolescente pensando, pode Pode, ser? posso, posso, Então posso é meu tocar, né? lugar lá dentro? Eu posso ir lá só para jogar sem curtir a exposição? Né? Uma série de questões que são super valiosas e que foi um aprendizado enorme para mim também, porque dentro desse processo a gente fez uma parceria, eu comecei a desenvolver a obra junto com o educativo, com o apoio e o know-how do educativo, né? Que eu já conhecia, já tinha dado aula no MAN, né, alguns anos antes. Mas essa questão de como fazer o público se sentir pertencedor é um processo de uma vida. E cada lugar tem a sua estratégia, assim, digamos, né? E nem A sua mesmo, eu te dinâmica. falo, a pesquisa aqui, por exemplo, nem mesmo o ouro pretano nascido, nativo, ele nunca entrou no Museu da Inconfidência, para você ter uma ideia. Nunca. Nossa, O cara tem 40 anos que ele mora sim. ali, a 500 metros dali, aquela, aquela coisa monumental, onde está todo o início da história do Brasil inteira, ele nunca entrou. Então isso eu prefiro demorar para fazer, mas quando a gente for fazer, se um dia resolver mesmo essa edificação, que eu acho que o Covid mudou muito minha cabeça também, é isso que eu queria te perguntar, né? Como foi, né, esse ano de 2020, né? Qual, qual foi a tua veia criativa aí? Como que foi esse ano para você, Stefan? Aproveitando Então, a... primeiro foi uma prática muito extrema de estoicismo, né? Porque amor fati, porque tinha grandes projetos marcados, várias coisas para acontecer e tal. Então foi um trabalho grande assim de reformular, né, a vida. E a maioria das coisas foram adiadas, tá? Algumas coisas canceladas por enquanto, mas foi muito interessante porque há muito tempo eu queria fazer algumas experimentações no meu trabalho que eu não fazia há anos por causa do ritmo incessante, sempre a próxima exposição, próximo projeto, e que eu não conseguia desacelerar e eu trabalho lentamente. Então, apesar de eu produzir muito, né, como é que, né, num ritmo normal, eu pararia meses para repensar tudo e começar a fazer coisas do zero, que não fossem, sabe, uma continuidade fluida, que é o que eu estava acostumado. Então foi para essa parte assim da produção, dessas coisas que eu queria produzir novas, foi excelente. Claro que tiveram muitas coisas muito desafiadoras, difíceis, que ainda estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas nessa Sim, parte de desacelerar muito e conseguir experimentar algumas coisas que eu estava querendo fazer há anos, foi muito bom, foi. foi tipo um alívio. Foi libertador. Foi libertador. Não sei se eu conseguiria ter feito isso se, Um quer outro, dizer, um outro, não teria feito se fosse um ano normal, se fosse aquela bateria de sempre, né? Próxima feira, exposição, feira.
né, que ia no automático. Então em breve, Em breve vai ter novidades, então, para em breve 2021. novidades. Não, até esse ano, E mas daqui a poucas semanas eu vou lançar uma peça nova, um múltiplo, que está quase pronto. Mas essa série nova que eu comecei a trabalhar desacelerando e pensando novos caminhos, provavelmente começo do ano que vem. você trabalha com a Janaína Torres, né? A Galeria Sim, Janaína sim, Torres, só Janaína para Torres. lembrar aqui, pessoal, quem quiser uma coisa. Visitar o site, está Eu, lindo. O site é super, tá super mesmo, bonito e tem vários textos interessantes. tá lindo, o trabalho dela, muito, muito bom. Eu gosto muito, também tem um conterrâneo meu, também tá lá, que Andrei, Ah, o Andrei, trabalha com a sim, gente. demais. Alice, é teu Ele é conterrâneo? ótimo. Ele é meu conterrâneo, de Jundiaí. Ah, eu não sabia. Demais. Agora, o Stefan, sabe o que eu queria? A questão, eu vejo, eu queria falar um pouco sobre, eu acho que essa tua exposição mesmo lá no Ares, mas a questão, quando eu vi toda a tua simbologia, né, toda os esvotos, todas essas questões, mas como que você conseguiu chegar no material, tanto na cera quanto no... Quando eu vi o livro de rapadura, Uhum. aí eu falei, eu preciso trazer o Stefan para Ouro Preto, meu Deus. Eu preciso, eu preciso, ele Quero precisa vir muito ir. para ver. Nossa, para mim é uma grande... Gente, por quem não exemplo, viu essa obra tá nos nossos tô posts, por ansioso favor. por essa residência. Vai ser uma... como eu te falei, né? Eu tenho essa gana por fazer imersões e ficar um tempo nos lugares que eu acho que tem uma preciosidade, assim, que tem uma riqueza muito singular. E essa série que você está falando, do IMA, que foi feita por encomenda, né? Na verdade, eles me encomendaram uma instalação na verdade, a Rachel Thomas, que é a curadora lá do museu, ela me escreveu em 2016 e falou: a gente vai ter essa exposição que fala sobre artistas contemporâneos que são influenciados por espiritualidade, misticismo, ocultismo, magia. E aí eu fui até lá para conversar com ela, o que ela tinha pensado. E ela, na verdade, ela queria 5 pinturas gigantes. E eu olhando o museu, visitando, vendo aquele lugar, né? O museu tem 1000 anos, o prédio, né? Claro. O prédio já foi um forte templário, já foi castelo, já foi hospital nas revoluções. E agora é um museu incrível. Estava tendo a retrospectiva do Maravilhoso Freud. aquele prédio, nossa. Maravilhoso. Então, conversando com ela, eu falei, olha, tem alguns anos já que eu estudo a cultura dos ex-votos e tenho essas ideias, mostrei alguns projetos, alguns desenhos, alguns esboços que eu estava querendo produzir já, não tinha conseguido o fôlego ainda para parar e produzir. E ela Você adorou pegou a a ideia. fachada, né? Você pegou a fachada do museu, né? A entrada, né, a fachada, são 5 grandes arcos na entrada do museu. E ela gostou da ideia e era tudo assim, né? Rabisco no papel. E com materiais, assim, dos Exatamente. Eu mais... comecei a pensar no ex-voto, como ele acontece, né? Ele acontece no sudeste do Brasil, em parafina principalmente. No nordeste do Brasil ele acontece em madeira. E no México, né, na América Central, em metal. Comecei a pensar como desenvolver isso e esculpindo aqui no ateliê para fazer os moldes de parafina.
E quando eu comecei a fazer esses moldes de parafina, que era a minha primeira ideia, eu falei, eu vou levar esses moldes lá para Juazeiro, para os artesãos que eu já tinha conhecido quando eu fui lá fazer um projeto anterior. Levei os moldes, Exatamente. as Foi para esculturas o que eu fiz Ceará. em parafina, levei para eles e falei, olha, vocês que fazem os esvotos, eu queria encomendar um esvoto, só que esse esvoto que eu quero te encomendar não é um esvoto anatômico, né? Ele é um livro com a planta psicoativa gravada na página esquerda. É um esvoto de um psicoativo, né? E... Adorei. Bom, e aí Essa começou minha questão das parceria lá plantas também adoro. Ah, com o pessoal do Mestre Nosa, com o Jim, com o Panta, e voltei a visitar o Zé Lourenço, mas, que é ali o aham. nordestino. Mas você teve uma doação também, né? De alguns ex-votos, né? Não Sim, para alguns 500. E foi 500. alguns 500. E foi incrível, porque E você encomendou mais 400, né? Você eu ganhou e queria... encomendou mais 400, não foi isso? Sim, eu fui... Na verdade, assim, eu cheguei lá e eu já sempre fui maravilhado com a estrutura do Museu do Ex-Voto do Horto do Padre Cícero. Eu fui lá e falei, com quem que eu falo? Quem que manda aqui, né? Quem que é a freira que tem poder de doar as coisas? Porque o que acontece é que as pessoas levam esses ex-votos todo dia, toda semana, todo mês, e vão enchendo pilhas e mais pilhas no pé dos santos ali, e chega um certo momento que não cabe mais onde eles guardam, num quarto, que eles guardam os ex-votos que chegam, e eles queimam. Eles fazem uma grande pilha enorme no meio de um pátio, e eles tacam fogo, e eles falam que então os pedidos vão subir aos céus na forma de fumaça. Sim. Que Porque é super interessante, teve né? Porque realmente quatro. sobe, né, a fumaça. Você dividiu em 4 portais, que foi um de cobre, né? Latão, depois o de rendas, os queimados, o das parafinas, né? Sim, sim. A ideia é que eu separei essa ideia dos portais como diferentes caminhos através das quais as pessoas desenvolvem a sua ideia de espiritualidade. Então, uma série de mais ou menos 200 ex-votos, eu vesti eles com renda e tecido branco, inspirado nas roupas, nos trajes das giras. Então é como se tivessem vestidos roupa de festa para dançar, né, numa cerimônia, num ritual mais de celebração, mais relacionado com música, mais relacionado com ponto, mais relacionado com uma conexão através da dança. Esse é Aham. um dos portais. O outro portal, também com ex-votos vestidos, mas eles eram vestidos com fio de cobre. Que eu Que, tentei... que foi bem difícil, né? bem Essa difícil. produção, né? Bem difícil. Porque é muito trabalho. E essa ideia de revestir todo o ex-voto com um fio de cobre enrolando, inspirado na produção do Bispo do Rosário, né? Que ele fazia isso com as peças dele. E ele enrolava tudo obsessivamente, mas ele enrolava com a linha que ele usava, que ele desfazia os uniformes e os lençóis do hospital psiquiátrico que ele morava. Ele desfazia esses lençóis, essas roupas, aí ele tinha a linha e aí ele enrolava as peças dele. E eu pensando nisso, eu me inspirei nesse outro caminho espiritual, que é um caminho mais de um processo assim de uma entrega mais dolorosa, de uma entrega mais sofrida, de um caminho um pouco mais E existe laborioso, assim. uma relação nessa hora também da tua devoção, da tua entrega, a questão total artística, ou tem é isso que eu queria chegar Na hora nesse de ponto pensar uma obra como essa, é um pensamento da totalmente tua. artístico.
Até porque uma grande parte desse trabalho, a base é até uma discussão mais política do que, do Ó, o que Vitor tá qualquer falando coisa. aqui, tua arte é energia pura. Saravá, Stephs. Saravá, Victor, axé, Vitor axé. É, JZR. Deve ser um amigo seu. Tem alguns comentários aqui, mas eu fiquei pensando, eu vi você lá com os fios, etc. Eu falei, gente, será que também um processo seu, né? não, De primeiro que é um processo estar coletivo. fazendo, Para fazer um trabalho desse tamanho, claro, eu trabalho com uma equipe grande, uma equipe especializada. é, né? Eu não sei trabalhar, por exemplo, com metal, eu não tenho as ferramentas, não tenho know-how. Então, eu tenho parceiros e parceiras que é, né, dão toda a estrutura para fazer essa produção, que uma parte do trabalho é feito fora do ateliê, outra parte dentro, né? Por exemplo, quem fez essas esculturas em madeira dos livros foram os artesãos de Juazeiro. lá de Juazeiro, lá do Mestre Nosa, né? E aqui em São Paulo, quem fez as peças em latão para a Palma Votiva foram as meninas da Casa Medusa. E as rendas você também ganhou, né? Uma Então, as coisa rendas foi tinha a ver, né? um processo de uma parte doação. Eu coloquei nas minhas redes sociais que eu estava aceitando doação, e algumas pessoas doaram vestidos de noiva, e outros foram garimpados, e o processo de desenvolvimento das esculturas em tecido, eu fiz com o Cássio Brasil, que me ajudou Entendi. também nessa pesquisa de achar esses materiais, porque não é fácil achar um vestido de noiva antigo em boas condições para conseguir levantar uma obra desse tamanho. Mas, Eu Bel, imagino. deixa eu só terminar aquele pensamento. Você perguntou se tem a ver com o processo de devoção, o trabalho, né? Sim, Tem a ver com meus interesses principais no momento. Então, como eu falei, uma parte desse trabalho Intervento até, ele tem mais até um cunho, uma reflexão de uma questão política e social do que espiritual, né? Que é o caso da visão remota, que é toda a parte relacionada às parafinas. E os livros, todos os livros que trazem as imagens das plantas, os livros de madeira e de metal também. E a sim. ideia é que, para a gente olhar para a tradição nativa, das nações nativas, que já faziam rituais com plantas, né, psicodélicas, psicoativas, como o ayahuasca, o peyote, o cogumelo, a morning glory, o iboga, o San Pedro, todas essas que são chamadas medicinas, né, mas são psicodélicos. E essa cultura foi marginalizada. Quando você marginaliza um ritual, você marginaliza ainda mais esse povo né, todos esses povos que são perseguidos e sofreram extermínio. E a ideia, né, e o livro, por outro lado, como símbolo, ele representa tudo que é legalizado, tudo que é a lei, o que é aceito, o que é bem recebido, que está num totem de luz, né? Então a ideia era juntar esses dois símbolos num objeto só. E aí, com essa composição, então, era um desses portais, mas os livros permeiam o trabalho todo. E a questão da rapadura, você chegou como? Então, o livro de rapadura, ele chama Cipó dos Espíritos, Cipó dos Espíritos, isso. e ele mostra aí, ele é uma imagem, né, de um Também cipó, de uma planta. um cipó e uma planta, que Ah, é um cipó. representaria o jagube e a chacrona, né? E a ideia é que, por que de rapadura? Porque a gente sabe que esse ritual é como se fosse a religião da floresta.
como se fosse o sim, centro da espiritualidade da floresta, da pagelança. E a floresta foi cortada para plantar cana, né? Cana, café. Então a ideia é entendi. essa, né? De colocar, fazer o objeto desse material que tem uma presença brutal na história. Uma presença brutal Entendi. nesse processo de choque Incrível. entre quem chegou e quem já estava aqui. Muito, muito bom. Agora era só porque eu tentei ver alguma coisa relacionada, porque eu não tinha visto ainda esse do livro, essa obra sua. E aí Sim. eu falei, gente, essa rapaz, eu preciso perguntar para ele. Esse foi o Mas o último que que eu fiz, eu. né? Esse livro de rapadura não estava na produção de 2017 para o IMA. O Cipó dos Espíritos foi feito para a Foi exposição agora, né? na Janaína Torres do ano É passado. recente. Sim. E foi bem aceito isso? Assim, para um colecionador, foi o O material? livro de rapadura, Sim, ele não é, ele não é durável, não é uma obra que se mantém, né? Porque é, ela começa a rachar e ela... Então, é uma obra que ela existe como... sim. Ela existe, mas não como Obje- objeto, Sim. Não, né? a gente tem chegado também muito nessa questão, né, digital também, sabe? Da obra Sim. e de, e de que ela vai se desfazer, né? Porque na realidade eu estou procurando fazer algumas instalações, iniciar o instituto Uhum. fazendo as instalações dentro da cidade, usando a cidade como suporte, fazendo o link do local com o global através desse processo de troca, mas assim, a instalação é feita no lugar apropriado, onde o curador, junto com o artista escolhido, vai escolher essa pessoa local que vai ser com quem ele vai poder trabalhar, mas ali vamos usar os materiais adequados para o tempo, mas acabou, acabou. Não Sim, tem mais um sim, acervo físico, mas um sim. acervo do todo o processo e que isso é que importa, essa memória, né? Então, Claro, uma obra ela pode existir de maneira intermitente também, né? Ela pode acontecer, não tem como uma performance, mas até um objeto, né? Ele pode ser refeito por uma próxima exposição, pode ser refeito de outra maneira. Ela pode acontecer por um determinado tempo, ela para de acontecer, depois ela volta a existir de novo, né? é a obra líquida mesmo. E a Sim, Bárbara Mol está aqui me falando, que até eu já convidei a Bárbara para vir aqui, mas ela fala que ela fica nervosa. Mas você viu como passa o tempo? Nós temos mais 10 minutos. Acabaram de sim, me avisar passa aqui, rápido. você acredita? E não deu nem para eu falar, quer dizer, a questão, por exemplo, da mão, que no teu trabalho é uma coisa fortíssima, né? Esse símbolo, né, da mão. Eu queria que você falasse pelo menos um pouco sobre isso, porque desde que eu conheço você, as coisas estão. Sim, sim. Eu lembro de me interessar pela cultura cigana há muito tempo. E eu sempre me interessei por oráculos, né? Minha mãe me mostrou ela me deu um livro há muito tempo atrás para ler que era Adivinhação e Sincronicidade da Marie-Louise von Franz, né? Que é uma colaboradora do Jung. E esse livro, e eu fiquei muito impressionado com os processos, né? Porque ela vê com uma outra visão, né? De como acontece isso mesmo. E a quiromancia eu achava muito interessante. E o meu avô paterno, tem muita família Sim. envolvida. Ele era búlgaro, a Bulgária tem muito cigano, ele não gostava dos ciganos. E eu Ah, ele não gostava, então, gostava? e eu acho maravilhosa a cultura cigana, eu acho lindo, e eu sei que tem todo um conflito, né, entre
quem não é cigano e quem é cigano, onde tem muito cigano. E eu queria saber, então sim. eu ficava perguntando e ele não queria contar, porque ele queria falar mal. E aí eu, de qualquer maneira, eu comecei a desenhar, inspirado na questão da quiromancia, mãos, e pensando sempre, né, que as histórias que a gente vive estão marcadas nas rugas da mão, estão marcadas nessas marcas. E eu comecei a desenhar como se eu estivesse desenhando cada história mesmo dentro da mão. Cada história que a pessoa viveu em cada parte da mão, assim, né? Então, os primeiros desenhos de mão nasceram dessa maneira, com esse pensamento. E depois Menino, eu mas comecei a como é explorar maravilhoso, como... hein? Desculpa, não entendi. Como esses símbolos, né? Como o seu trabalho tem um mapa forte, né? É uma coisa, É bem uma, eu não sabia essas histórias assim tão claramente. Depois eu comecei a pensar, de alguém perguntar, eu comecei a pensar, né, como a ordem que essas coisas aconteceram. Então, eu já da minha mãe ter vindo com esse livro para mim, depois de eu ir conversar com meu avô com os ciganos me marcou muito o fato dele não gostar dos ciganos e de falar mal. Não sei que experiência ele teve, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com imagem de mãos, pintando, depois eu pensei que funcionaria muito bem com escultura. E aí eu fiz que ano que foi? Acho que 2012 também. Um projeto de arte pública você que foi fez uma uma primeira escultura mão lá atrás, né? Em 2010, lá no Museu Afro, né? no Museu Afro, que ficou exposta no Ibirapuera, no parque, na frente do museu, por 2 Sim, anos. E incrível foi essa mão um também. aprendizado. Nossa, nunca mais coloco escultura como obra pública, escultura de cerâmica. Porque ela é Porque forte, mas ela é viva. Então, essa questão da e as obra pessoas de se se penduram, as deteriorar, que eu crianças querem subir na obra, né? tô muito à vontade com isso agora, sabe? Depois do Covid, tudo que eu pensei, eu falei, agora eu tô. Pessoas não, assim, eu acho que esse é a contemporaneidade, é esse problema, ele faz parte do moderno. Eu acho que agora a gente tem que vir com um outro pensamento com a obra, né? Eu tenho Não pensado entendi muito em que nisso. sentido, em que sentido? Não dessa coisa que igual você falou, deu problema no tempo, as crianças daí eles te Sim. ligavam, mas isso faz parte da obra. Essa, É, né? mas dá, Mas quando ansiedade, né? Alguém te ligar e falar, olha, sua obra tá faltando um pedaço aqui no parque. Você pode vir aqui ver o que acontece? Felizmente foi não, eu achado o sei, eu pedaço imagino. e foi... Ah, Porque é um mas processo deterioraram de quebraram mesmo, sem não foi uma querer, coisa com o criança. tempo. O Ah, segurança falou, aqui fica entendi. muita criança, a criançada vê, se pendura, joga bola, acerta a bola. Porque a mão, ela era Sim. feita em módulos, né? Por ser muito grande, tinha mais de 2 metros de altura. Então, cada falange do dedo era um módulo. É um módulo, né? Cada falange é um módulo. Então, em algumas partes ficou frágil e soltou 2 vezes. É um baita de uma angústia, né? Alguém te ligar e falar, olha, você pode vir aqui Com ver. certeza. E chegar lá, tá caído no, né? Não caído no chão, mas recolheram, e agora? Não, verdade. Eu Não sei. quer, né? É um susto, né? Stefan, deixa eu te falar, olha, uma vez a gente já caiu, voltamos, mas assim, eu acho que quando a gente volta, não volta com o mesmo público. Mas eu acho que eu queria que você deixasse pelo menos teu site para as pessoas poderem, né, te ver, quem ver Muito toda a bem. tua Meu obra, site em deutschnoff.com. Se Noite Nova. na dificuldade de soletrar, né, escrever direitinho, entrando na minha página ali tem o link do site.
E no Exatamente, eu já vou site